Mandamento nos ensina que nós devemos fugir da mentira e falar a verdade. Esse é o compromisso que nós assumimos no 9º mandamento. Falar sempre a verdade e fugir daquilo que não é verdadeiro. Nós devemos ter cuidado, irmãos, para que isso não se resuma apenas a palavras e que nós pensemos simplesmente que no nosso caminhar, no nosso modo de falar, nós devemos falar a verdade. Mas para falar a verdade, você tem que interpretar as coisas do modo verdadeiro. Portanto, a interpretação da verdade, da realidade ao seu redor, faz parte da guarda do 9º mandamento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a busca pela verdade, a busca incessante por uma ética verdadeira, é a busca pela compreensão não somente do que nós vamos falar, mas antes disso, é a busca de compreender o que está ao nosso redor, como as coisas são do jeito que elas são. Quando você não está com um compromisso tão profundo, tão arraigado com a verdade, você não busca saber as coisas como de fato elas são, mas você muitas vezes as interpreta pela aparência, pela mera aparência. E isso é algo pecaminoso. Por exemplo, uma determinada situação surge na nossa vida. Claramente, por exemplo, você tem ali, né, na vida do seu filho, uma criança maliciosa. E essa criança maliciosa, ela está tentando, de alguma forma, enganar o pai. Mas ela faz isso com um jeitinho peculiar de criança. Com aquela vozinha mansa. Com aquele olhar doce. E você que não está realmente comprometido com a verdade, você se deixa levar pelas aparências. E você não se julga mentiroso porque você fala a verdade, afinal. Mas se você se deixa enganar pelo seu filho, pela malícia do seu filho, você quebra um mandamento. Porque a nossa obrigação é não somente falar a verdade, é interpretar as coisas como elas são. E perceber que há malícia e maldade na fala do seu filho. Que há malícia e maldade na fala dos políticos, que a cada 2 anos prometem. Para isso, irmãos, o compromisso com a verdade deve ser algo inegociável. Para que você possa, inclusive, imaginar o tamanho da maldade das pessoas. Os crentes, tolamente, muitas vezes, são enganados pelos ímpios, porque não se lembram das palavras de Cristo, quando ele nos ensina que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós muitas vezes somos simples como as pombas, mas somos tolos. E qualquer um nos enrola. Ter compromisso com a verdade é ter compromisso com a verdade em qualquer âmbito da vida. Para que você não crie na sua casa um filho malicioso, que conseguindo enganar o pai, vai tentar enganar depois a esposa, enganar o patrão, enganar o amigo. Essas pessoas não podem se criar no nosso meio. Isso é ter compromisso com o 9º mandamento. Os pastores, muito mais. Os pastores devem ter um compromisso com a verdade tão grande, que a mera aparência das famílias da igreja não sirva de único testemunho para averiguar se alguém vai bem ou mal espiritualmente. E é por isso que o pastor tem que visitar, e é por isso que o pastor tem que conversar, e é por isso que o pastor tem que estar no meio das pessoas, e é por isso que o pastor tem que ter compromisso com a verdade. Para não deixar se enganar pela aparência. Porque um pastor que se deixa enganar pela aparência não tem compromisso com o 9º mandamento.
E eu podia fazer uma lista aqui sem fim. Obviamente o tempo não vai me permitir, mas eu acho que com esses exemplos já deu para você perceber que o 9º mandamento é muito mais extenso do que simplesmente falar a verdade. E nós, irmãos, já fomos muitas vezes enganados. Os sinais estavam lá, mas nós preferimos a aparência do que a essência. E é por isso, por esse e por muitos outros motivos que eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças, fecharem os seus olhos, para que juntos possamos pedir ao nosso Senhor o perdão por esse e por todas as outras quebras dos mandamentos. Oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor é a verdade. A Tua palavra é a verdade. O Teu Filho nos disse: Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então nós, Senhor Deus, quando nos identificamos com o Senhor como Teus filhos, temos a obrigação, Senhor, de falar a verdade, fugir da mentira, mas também de pensar da forma verdadeira, não nos deixando enganar por meras aparências, para que nós não sejamos tidos como tolos, insensatos, que se deixam levar somente pelo exterior. Que os nossos presbíteros, Senhor Deus, sejam homens de discernimento, para compreender, Senhor Deus, a necessidade do rebanho. Que os pais de família desta igreja sejam homens corajosos e comprometidos com a verdade, Senhor. Que as mães estejam sempre atentas à malícia dos seus filhos, para que não cresça no nosso meio a maldade e o engano, que são típicos dos filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira, e os filhos do diabo vivem na mentira. Eles falam a mentira, eles pensam de maneira mentirosa, e eles agem em desconformidade com a verdade. Ó Senhor, de todas as vezes, Senhor Deus, que nós tivemos a oportunidade de conhecer a verdade, e pela falta de compromisso com ela, Senhor Deus, desdenhamos deste bem grandioso, perdoe-nos. Perdoe-nos também, Senhor Deus, porque por meras conveniências, Senhor Deus, nós preferimos a mentira por ser mais fácil, por ser mais palatável a primeiro gosto, do que a busca pela verdade, que é dura, que é seca, mas que também é boa, como o Senhor é bom. Trata-nos, Senhor Deus, para que nós não vivamos de aparências, mas que o nosso ser completo possa, de maneira santa, servir ao Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém.